Pois é, e após articularem o pedido de cassação de Nicolas Ferreira, a gente falou sobre isso ontem, integrantes da base aliada do governo querem instalar uma outra CPI das alegadas fake news. Pelas redes sociais, o deputado André Janones acusa o parlamentar de mentir sobre o monitoramento do Pix e de cometer crimes contra a economia popular. Segundo Janones, ele já protocolou o pedido de abertura do colegiado, que precisa da assinatura de pelo menos 171 deputados e quer Nicolas Ferreira na cadeia. Você, Cristiano Beraldo, ontem nós trouxemos a informação, né? Um grupo de parlamentares em conjunto com um grupo de advogados progressistas querem a cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E hoje, uma novidade, já há uma articulação para a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, parte 2, a missão. Onde é que a gente vai parar, Beraldo? Olha, onde nós vamos parar, Caniato, eu não sei, mas não será num bom lugar. Porque a política brasileira tem tomado uma dinâmica absolutamente improdutiva. As pessoas que estão levantando essa bandeira de combate à fake news se colocam numa posição de serem carolas de cidade interior. Parece que passam o dia inteiro na missa, rezando e confessando os seus maus pensamentos e que atuam nas suas vidas públicas e privadas de uma forma absolutamente impecável. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem nessa desculpa da fake news, vamos investigar a fake news, vamos fazer o inquérito das fake news, vamos fazer a CPI da fake news. Isso tudo é para quê, exatamente? Quer dizer, vamos criminalizar a fofoca, vamos penalizar qualquer pessoa que, mesmo que inadvertidamente, divulgue ou fale, comente algum tipo de informação que depois se revela imprecisa. Não pode. A gente não pode levar este Brasil com o QI médio das pessoas que nos faz passar vergonha em relação ao mundo desenvolvido. Nós não podemos exigir este nível de discernimento das pessoas que são aprovadas no colégio graças à aprovação automática. Saem das escolas brasileiras, das escolas públicas brasileiras, como analfabetos funcionais, ou seja, escrevem, leem, mas não entendem o que estão lendo. Essas pessoas não podem ser punidas e essas pessoas podem ser eleitas. Então vamos dizer o seguinte, o que eles querem, a partir de uma briga regional, porque é o deputado Janones que disputa voto com Nicolas Ferreira e não quer ver Nicolas Ferreira como uma força em ascensão na política de Minas Gerais, está querendo usar este caso específico e o seu interesse pessoal em diminuir a força de Nicolas Ferreira para agora discutir o que é que as pessoas podem ou não acreditar, podem ou não compartilhar. Sai para lá, eu não quero esse tipo de intervenção na minha vida. As pessoas têm que ser livres. Não podemos colocar à prova a liberdade. O que precisa é ter instrumentos que já há na lei brasileira para punir aquelas pessoas que intencionalmente propagam algum tipo de notícia que causa dano a outro, seja por difamação, por calúnia, seja lá por que quer. Agora, não se pode generalizar e a gente ficar nessa dinâmica política que tudo acaba em discussão de fake news. Isso já está cansando, Caniato. Pois é, Koba, Nicolas Ferreira se tornou um dos principais adversários da base governista. Ontem falávamos sobre a possibilidade de cassação, né? A articulação em torno de um pedido de cassação. Hoje já falam em uma outra edição da CPI das alegadas fake news. Claro que a justificativa será também o vídeo que alcançou uma audiência fora do comum, quase 300 milhões de views na internet. Pois é, e não tem como falar de cassação, Janones, sem a gente lembrar que essa mesma pessoa que está agora querendo atribuir punições e até mesmo uma investigação, que a CPI é uma investigação, é um inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito contra o Nicolas, é a mesma pessoa que há pouquíssimo tempo esteve lá no Colégio
no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, respondendo uma acusação de rachadinha, e teve uma absolvição, um arquivamento, teve um perdão de seus pares, segundo o voto condutor do relator, deputado Guilherme Boulos. Estamos falando do André Janones. Respondeu por rachadinha no Conselho de Ética e foi abraçado, foi arquivado. Mas o Nicolas pode ser caçado pelo vídeo. Olha só essa comparação, Caniato. Não tem como não comparar. Nós estamos falando de um parlamentar que quer atribuir ao Nicolas crime contra a economia popular. Eu não sei, acho que não, porque seria um crime contra a administração pública, né? O peculato, que é o nome técnico dado à rachadinha, se o deputado sabe que o peculato é até mais grave do que os crimes contra a economia popular, que são crimes contra a ordem e a defesa do consumidor. Veja só, essa comparação é inevitável, não tem como. A gente está falando de dois parlamentares de Minas, um que fica apurrinhando o outro o tempo todo, cutucando, dando agulhada, e está aí vendo mais uma oportunidade, o quê? De usar as redes sociais para fazer política, porque é só isso que cabe ao André Janones. Tentar ficar politizando em cima de fatos como esses, para tentar limitar a sua imagem anterior àquela de alguém que responde ao crime de rachadinha. Veja só, já pensou o Nicolas caçado por conta de um vídeo no mesmo local onde foi absolvido o André Janones? Notícia em destaque: André Janones protocolando pedido de abertura de CPI das fake news, principalmente para apurar o vídeo que foi publicado pelo deputado Nicolas Ferreira. Você, Dávila, que a gente precisa considerar em relação a essa guerra de narrativas? Claro que a comunicação em torno do monitoramento do PIX acabou tendo muitos desdobramentos. Mas claro que a base governista se arma para tentar atacar principalmente esses integrantes da oposição que têm conseguido muito êxito nessa comunicação, principalmente Nicolas Ferreira. Que bom que o Kobayashi lembrou o currículo de Janones, que eu ia lembrar a nossa audiência. Muito bem, Koba, é isso mesmo. Essa pessoa que é absolutamente insignificante e quando aparece na notícia é por causa de rachadinha, não é por nenhum projeto de lei que ele apresentou. É óbvio que esse processo não vai dar em nada. Não tem como caminhar uma acusação infundada, uma exploração política de um deputado oportunista. Não vai dar em nada, não vai nem conseguir abrir a CPI. É óbvio que o presidente do Congresso Nacional, o futuro presidente do Congresso Nacional, o Mota, não vai nem dar bola para uma questão dessa. Existem muitas outras coisas mais importantes na agenda. O governo tomou uma lavada nessa comunicação do PIX, deveria aprender a lição, colocar o rabo entre as pernas, virar a página e começar um novo capítulo. Isso não vai dar em absolutamente nada. Agora, Beraldo, a gente fazia muitas projeções sobre os próximos 2 anos, não somente da administração federal, mas também o papel dos parlamentares, né? Houve uma certa frustração daqueles que elegeram o Congresso mais conservador dos últimos tempos, e a gente observa que 2025 começa sob fortes emoções, né? E aí muitos se perguntam, bom, de que maneira a gente vai observar esse relacionamento entre Poder Executivo e Congresso Nacional, ainda sobre os questionamentos da lisura ou não da manifestação de alguns integrantes do Poder Judiciário, e a gente precisa trazer também para a discussão. Há vários projetos importantes que precisariam ser votados e debatidos, mas parece que teremos outras prioridades, né, Beraldo? Teremos outras prioridades até os trabalhos serem retomados e a velha dinâmica voltar a vigorar, que é a dinâmica da distribuição de emendas, de manter felizes os deputados que dependem desse dinheiro para alimentar as suas bases eleitorais. Agora já estão todos ali preparando-se para as eleições do ano que vem. Meus amigos, ano que vem tem eleições para 2 senadores, para deputado federal, estadual, governador, presidente da República. E agora, a partir de agora, já estarão com isso em mente. Então, eu acho que muito dessa repercussão que aconteceu tem a ver com isso, com o recesso parlamentar, com a falta de outras pautas ali e, inclusive, do convívio entre os deputados que, diante de interesses maiores, poderiam até se reunir com o próprio Nicolas Ferreira para encaminhar ali essa oposição
ou pressionar para que essa oposição ao governo se encaminhe aí de uma maneira diferente. Porque o que nós temos visto deste Congresso que foi eleito com uma esperança de renovação, de conservadorismo, de uma oposição dura e ferrenha a um governo de esquerda, é uma atuação pífia até aqui. Aliás, o Senado Federal não mostrou a que veio. Está aí, foi eleito em grande parte com a influência de Jair Bolsonaro, que colocou vários de seus candidatos no Senado Federal. Entretanto, não há movimento, não há barulho à altura do grupo que ali está reunido, que está formado graças à influência política eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, eu não acredito que esta tensão do início do ano, que esta movimentação do recesso se consolide num modus operandi, numa atuação concreta quando os trabalhos começarem a partir do início de fevereiro. Beraldo, tem a possível reforma ministerial, iminente reforma ministerial, que alguns partidos poderão ser agraciados com pastas, e isso poderá deixar as relações mais tranquilas, né? Mais sorrisos, mais abraços, e aí naturalmente que a gente vai acompanhar o desenrolar desse processo. Dávila está com a gente? Dávila, esses últimos episódios, esses embates, abrem possibilidades para o Congresso atuar de maneira mais firme, no sentido de aprovar medidas que não sejam tão confortáveis para o Executivo Federal? Ou, como bem disse o Beraldo, quando a gente retomar os trabalhos, emenda daqui, de lá, reforma ministerial, os ânimos tendem a ficar mais tranquilos, mais amenos, mais arrefecidos? O Beraldo lembrou muito bem, o próximo ano é ano eleitoral, então este ano já começam a semear o caminho para a eleição de 26. Então toda a pauta hoje é voltada como isso vai beneficiar o parlamentar para 26. É isso que vai começar a acontecer. E um governo à deriva, que não tem projeto de país, não tem proposta de país, faz com que esta política minúscula ou política eleitoreira cresça ainda mais em 2025, porque na ausência de grandes projetos, cada um vai tomar conta do seu quintal eleitoral. É isso que vai acontecer. Por isso, não esperemos grandes reformas. Vamos ter, mais uma vez, um ano medíocre, voltado para questões locais que possam render votos em 2026. Bom, Janones, que é a CPI das fake news, Coba, mas tem muita coisa importante para ser tratada pelo Congresso Nacional esse ano. Claro que em meio às muitas negociações para conseguir emenda parlamentar daqui e de lá, e também essa possibilidade de reforma ministerial, que poderá ajudar muito algumas siglas, né? Pois é, mas seria interessante até uma CPI das fake news, viu, Caniato? Porque se o regimento interno for cumprido, a gente tem que ter a proporção na composição da CPI em relação ao número de partidos. Então, a gente tem que ter pessoas da oposição também nesta comissão parlamentar de inquérito, nessa CPI, uma comissão de investigação. E aí vai ser uma oportunidade interessante para se verificar outras fake news. Será que pode chamar alguém de genocida se não tiver uma condenação com trânsito em julgado? Porque não pode chamar ninguém de ladrão sem condenação com trânsito em julgado. Será que pode chamar um ex-presidente de golpista, se o processo de impeachment foi abraçado, tutelado pelo Supremo Tribunal Federal, instituição da República que se deve respeitar em todas as democracias? Enfim, tem as outras fake news também que poderiam ser objeto de investigação. Mas daí, será que vai haver uma punição para essas fake news? Ou será que temos fake news aceitável e fake news inaceitável? Classificações de fake news, enfim, a depender de quem fala, né? Situação para a gente acompanhar. Já pensou? Uma CPI das fake news que leve alguém a uma punição nesses casos? Quando se fala em fake news, a mensagem que eu mais li nos últimos 3 ou 4 dias foi a seguinte: bom, mas se era fake news, por que revogaram a medida? Essa ganhou disparadamente, certamente.